Como que você gerencia seu risco hoje? Tá, vamos lá. Para quem não sabe, uma forma de se utilizar esse controle de risco é você entender que você precisa definir um risco global para o dia. Vamos falar de day trade aqui, bem especificamente, tá? Sim. Então, por exemplo, eu utilizo bastante essas regras, tá? De você definir um valor para o dia e aquele valor você dividir em X operações. É muito simples. Se o meu risco diário são 6%, se eu dividir em 3 operações de 2%, como você comentou, eu posso me permitir operar até 3 operações, ou seja, que é o que eu faço. Se tudo dá errado no dia, foram 3 operações que foram feitas, tá certo? A grande questão é, isso tem um limite porque chega uma hora que 2% é muita coisa, tá? Sim. Então, ao longo do tempo, a pessoa diminui isso. Para você ter uma ideia, como realmente eu conheço essa forma de operar e como eu escolhi ter o Helder como mentor, eu já fiz treinamentos dele, já fui até para fora do país para justamente entender mais a fundo o que ele faz, né? Então eu já estive com ele em Los Angeles para poder justamente participar de um trader camp e estar ali realmente a fundo conhecendo o que é feito, tá? E ali eu tive acesso a várias pessoas, tá? Desde gerentes de fundos, né, que usam gráficos maiores para tomar decisões estratégicas e fazem outras formas de montagem de posição, né, até o trader comum, como eu, por exemplo, que pega um capital e define. O que eu faço? Eu defino um capital para day trade, eu aplico essa regra, né, e quando esse capital ele dobra, eu tiro essa metade e ele volta para aquele valor inicial e eu aplico novamente essa regra. Por quê? Porque a gente tem que ser muito consciente de que o day trade não é uma coisa eterna, de você, eu tenho 50 mil, virou 100 mil, virou 200, virou 400, 1 milhão. Isso não existe. Por quê? Porque você não sabe como que você reage. Eu, ao longo do tempo, fui entendendo até aonde eu consigo ir. Eu sei que por mais experiência que eu tenha, eu sei que a partir de tantos contratos, eu não vou conseguir ser fiel à minha estratégia, eu não vou conseguir estopar, eu vou pensar 2 vezes, ou eu não vou entrar na hora que eu tenho que entrar enxergando a operação que eu estou enxergando ali, né, que está prestes a acontecer, porque eu sei que aquilo vai me trazer um desconforto. Para finalizar a questão dos 6%, 2%, por que o Helder ensina esses valores? Porque existem 2 matemáticas, tá? Que são as progressões aritméticas e as geométricas, tá? Então, quando você mantém o seu risco máximo no dia ali, em torno de 6%, 5% ali, basicamente, quando tudo dá errado, você precisa dos mesmos 5%, 6% para chegar naquele valor inicial que você tinha. Quanto mais você afasta, se torna mais difícil. O exemplo mais claro disso é quando o cara tem, por exemplo, 100 mil reais e ele perdeu 50%. Agora ele tem 50 mil. Se ele ganhar 50% em cima dos 50 mil, ele vai ter 75 mil e não 100 mil. Então, como é o mundo dos produtos, não o mundo da soma, você tem que deixar isso mais estrito possível para que esse valor da volta, quando você tem, seja um stop ou uma sequência, porque eventualmente o mercado fica mais volátil e te gera mais stops, você precisa deixar isso dentro de um valor que não seja difícil essa volta. E aí entra uma questão que eu não sei se você concorda com isso ou não, Vasco, de que a grande maioria das pessoas não sabem fazer gestão de risco adequada. Por quê? Porque eu tenho muito claro para mim que você arrisca um percentual do capital e o retorno que você tem sobre o capital também é percentual. Não é em valor financeiro, não é em número de pontos, é quanto eu arrisquei percentualmente desse capital e quanto eu tive de retorno percentual nesse capital. E por que isso, seja por desconhecimento das pessoas
ou seja por mau caratismo de quem quer vender uma facilidade. Por que que isso não é tão divulgado? Porque quando o cara sabe disso, simplesmente joga por terra aquela ilusão de que o cara pode pegar 200, 300 reais e começar a operar e ter sucesso no trade. Concordo contigo. E, na verdade, eu tenho duas teses. Eu acho que a primeira é essa, enfim. E te digo mais, tá? Isso não é divulgado porque a maioria dos nossos colegas, e aí a maioria mesmo, assim, putz, esmagadora, nem tem noção disso, William. Só tem noção disso, cara, quem realmente enfia a cara no mercado pra poder dar tapa e tomar tapa, cara. Sim. Quem não põe a carinha ali pra dar tapa, ou entra ali e fala, eu vou te ensinar a ser um trader consistente. Ah, maravilha, boa, beleza. Tu opera o mini. Eu opero no simulador, eu opero um mini, ou eu finjo que eu opero. É que esse cara ele não sabe o peso realmente do gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, esse tema quando sai da boca dele é um discurso, é um copy, entendeu? Uhum. É um marketing. Não é algo que realmente faz sentido, que tem, como é que eu vou te dizer? Que sai do fundo da alma do cara. Né? Porque, por exemplo, você quando fala de gerenciamento de risco, eu quando falo de gerenciamento de risco, a gente enche a boca pra falar e fala assim, cara, tu pode ser o operador mais louco do mundo. Sua técnica pode ser da Coca-Cola, joga Coca-Cola pra cima. Caiu de cabeça pra baixo, vende, caiu de cabeça pra cima, compra. Se tu gerenciar risco, tem muito mais chance de continuar vivo pra aprender minimamente a técnica, pra você ter uma boa técnica e desenvolver no seu operacional, o seu sistema de trade, do que o cara que é um gênio da lâmpada mágica, que sabe tecnicamente tudo, tem um excelente operacional, mas o cara não sabe gerenciar risco. Pode colocar o dinheiro na mão dele que for. É aquele velho discurso que tem gente que fala assim, o meu problema é que o meu problema é o financeiro. Cara, eu já ouvi isso demais. A gente fala assim, porque se eu tivesse X mil, X milhões, isso seria diferente. Essa é uma grande ilusão. Aí tu olha e fala assim, irmão, seria diferente mesmo, tu ia querer pular do prédio. Exatamente. Porque tu ia perder gigante. Eu quando falo sobre essa parte de controle emocional, eu falo de alguns mitos, né? Um dos mitos é justamente esse de a pessoa achar que não tem o capital suficiente, de que se ela tivesse X seria diferente. E não é. Eu sempre falo, a forma como você opera um contrato é a forma como você vai operar 10, é a forma como você vai operar 100, é a forma como você vai operar 1000, tá? E esse tipo de ilusão, ele é muito claro, né? E é muito grande essa ilusão, porque isso aí esconde, por trás disso, tá o cara negligenciar a regra de risco. Por que ele fala que com pouco capital ou com poucos contratos ele não consegue ter sucesso? Porque ele está tomando um risco que ele é muito grande. E aí é só uma questão de tempo para ele ter problemas e quebrar a conta, enfim. Agora, quando ele vai para um capital maior, esses hábitos que ele tem com capital pequeno, ele vai replicar, só vai mudar a intensidade daquele golpe que ele está tomando constantemente. Então, enquanto a pessoa não perceber que é muito menos sobre trade, é muito menos sobre gráfico e é muito mais sobre como você controla o seu risco, é nessa hora que o cara começa a mudar um pouco o cenário e começa a perceber as melhoras na forma de operar. Perfeito. E tem outro também que eu acho que você vai concordar, que é assim, operar um mini é igual operar 100. Não é. Também não é. Fala, mas é igual. Não. Tecnicamente, objetivamente falando, é igual. O seu operacional, em tese, não vai mudar. Se é compra com... Você opera um mini aqui, essa região aqui, aqui eu sou comprador, tá bom. Com 100 você também tem que ser comprador. Agora, até você se acostumar de 1 para 100... existe uma diferença também. E isso é 100% emocional. É o que a gente comentou agora há pouco, que eu falei. Eu sei até quanto eu consigo operar. Seu número, para fazer a mesma coisa da mesma forma sempre. Tem um conceito que é sobre o que é realmente a disciplina. Se eu fosse falar de uma forma muito objetiva, no que eu acredito, que disciplina é você fazer a mesma coisa da mesma forma sempre. Disciplina é você fazer a mesma coisa da mesma forma sempre.
E você vai ter que chegar, essa é a parte que ela é solitária do trade. Eu posso estar aqui com diversas pessoas, posso estar numa sala online com 300 pessoas, mas vai chegar um ponto que é só você com você mesmo. Que por mais que está todo mundo ali engajado dentro de uma mesma técnica, dentro de uma mesma forma de enxergar o mercado, eu sei que eu consigo operar até tantos contratos. Porque a partir de certo valor, você não vai conseguir replicar. Principalmente replicar quando as coisas dão errado, porque é muito fácil você acertar um trade e continuar operando. É simples, porque você não foi desafiado em nenhum momento, deu certo. Agora, quando você faz um trade e tomou um stop, faz mais um, tomou outro stop, cara, para você fazer o terceiro trade, você tem que estar muito certo do que você faz. Você tem que ter muito conhecimento daquilo que você realmente acredita. Porque senão, o que acontece? O cara não faz, ele faz o primeiro dar errado, faz o segundo dar errado, ele não faz o terceiro, e às vezes o terceiro é o trade que realmente vai para aquela direção que ele estava pleiteando.